Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Hebreus, capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Glória a Deus. Amados, eu quero destacar 3 coisas aqui desse texto que lemos para a nossa meditação. A primeira coisa que ele fala é que nós precisamos nos desembaraçar do peso, dos embaraços, do pecado. E essa é a primeira coisa. Deus fala que nós devemos caminhar, não é isso? Olhar firmemente para frente, olhar para Cristo, mas a primeira coisa que a gente precisa é se desembaraçar. Eu quero dizer isso a você. Se desembaraça, tira do seu caminho os embaraços que te impedem de crescer, que te impedem de aproximar de Deus, que te impedem de ter mais de Deus e que te impedem muitas vezes até mesmo de prosperar. Nós estamos começando o ano de 2024. Precisamos nos desembaraçar. Às vezes a gente fica tão embaraçado que a gente não consegue nem ir na igreja, não consegue fazer nada que precisa ser feito. E então, olhe para você mesmo e veja quais são os embaraços, quais são as coisas que estão te embaraçando. Às vezes você fica embaraçado que não consegue ler uma Bíblia, que não consegue orar, que não consegue fazer um exercício físico, que não consegue fazer nada que vai fazer com que você cresça, com que você desenvolva. Então, esse posicionamento, essa decisão tem que ser sua. É uma atitude sua. Essa atitude aí não é de Deus, é sua. É você que tem que se desembaraçar e deixar de lado os embaraços, o pecado, para seguir, caminhar em direção à carreira que te está proposta. Deus tem uma carreira proposta para mim e para você, mas nós precisamos desembaraçar para caminhar, porque senão a gente não caminha, fica estagnado, fica parado. Entra ano, sai ano e você continua do mesmo jeito. Então, atitude, desembaraço é a primeira coisa. A segunda é que você precisa olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhar para o Senhor, não é olhar para os problemas, não é olhar para as adversidades, não é olhar para as circunstâncias, para aquilo que o diabo está fazendo para nos perturbar, para tirar o foco, não, olhar para Jesus. Jesus é o seu foco, Jesus é o meu foco, Jesus é o nosso foco. O propósito de Deus, a carreira que Ele nos propôs e tudo que nós temos para fazer para Ele, nele, é esse o nosso foco. Então, venha o que vier, aconteça o que acontecer, o nosso foco tem que ser Jesus. O nosso foco tem que ser correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa é a segunda coisa. Se nós não firmarmos o nosso foco, a gente vai desviar para o outro lado. E a terceira coisa é que ele fala aqui: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou seja, vamos considerar, Jesus sofreu, Jesus passou dificuldade, Jesus foi resistido, né? Teve resistência, oposição contra ele, dos pecadores. Então vai ter oposição contra mim, contra você, vai ter resistência, vai ter inveja, vai ter gente que vai se levantar contra nós, mas nós temos que permanecer firme olhando para Jesus, porque ele passou por tudo isso e ele venceu. E a palavra do Senhor fala que nele nós também venceremos. Nele nós somos mais que vencedores. Amém? Que o Senhor te abençoe. Abençoe sua família. Que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.